Francão, vem pra cá, Francão. Irmão, vocês lembram aquelas roupas que a gente trouxe lá pra ajudar com o... Sérgio, vem pra cá, Sérgio. Com o centro de recuperação de vidas lá? Deu pra encher o carro, Sérgio? Tem espaço ainda, não tem? Dá outra viagem, não dá não? Bom motivo pra você voltar aqui daqui umas 2 semanas aqui de novo. Vai ter que voltar daqui a 2 semanas ou não vai ter pra buscar mais? Estratégia, irmão. Do grego estratégia. Mas o Sérgio trouxe alguns livros que estão lá embaixo, junto com o livro do Asaf. Ele esqueceu a maquininha de cartão. Tem pendrive também? Ele esqueceu a maquininha, mas amanhã vai estar aí a maquininha dele. A máquina do Sérgio está aí. Para não ter dificuldade de escolher, você leva um de cada, para facilitar a tua vida, entendeu? Amém, irmãos? Parcela o troço aí no cartão? Parcela? Faz de tudo, irmão. Amém. O Geraldinho está com uma livraria lá, com um monte de brinquedo, com Bíblia. Você está precisando trocar sua Bíblia? geraldinho.com.br. Lá embaixo. Amém, irmãos? Senhor, queremos abençoar a vida do Sérgio, para o Senhor continuar ministrando nos nossos corações, daquilo que o Senhor já tem no teu coração, para o Sérgio repartir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Solto ou preso? É melhor solto, né? Oi. Dizem que o melhor microfone é o microfone do cantor, né? Então eu sempre fico procurando onde é que está o microfone do cantor, porque o cara passa o dia todo equalizando, né? Aí quando chega a hora, fica claro. É isso mesmo. Queridos, eu estou devendo, mas espero pagar para vocês o que eu comecei, que eu falei mais cedo, lembra da dívida? Quem deve, paga, né? Então, eu vou ver se eu pago para vocês aqui. Então, vai ser uma conversa muito aberta. E eu gostaria que vocês também tivessem a liberdade de quê? De interromper e fazer perguntas. Vocês se recordam que eu falei aqui mais cedo passei rapidamente sobre aqueles impedimentos do fruto, lembra? E acabamos também falando um pouquinho sobre o querigma, sobre a pregação, mas eu enfatizei para vocês a importância do senhorio de Jesus e como é fundamental na proclamação do Evangelho você deixar claro que Jesus Cristo, de fato, é o Senhor. Eu trouxe, inclusive, um livro do nosso amado Jorge Mitian, que está completando 50 anos. Jesus Cristo é o Senhor, capa nova. Sei que ele vai estar lá em Porto Alegre por esses tempos próximos. E eu sei que os irmãos também estão levando desse livro para lá. E eu fiquei de contar para vocês a minha experiência com o senhorio de Jesus. Não foi isso que eu falei? Estão dispostos? Não, espero que vocês não durmam, né? Depois da janta, caso sério. Bem, mas eu quero ler aqui um texto só para reforçar a importância de ouvir as verdades. Ouvir as verdades. E esse texto está lá em Atos 19, quando Paulo chegou a Éfeso, né? Então, Atos 19, versículo 2, Paulo faz uma pergunta para alguns, então é melhor ler o versículo 1 também. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, lendo aquela versão NAA, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, ele fez a seguinte pergunta para aqueles discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E qual foi a resposta deles? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Depois daquele nosso momento, tem aquele grupo de conhecimento menor ali, eu estava falando sobre a importância de falar as verdades do Senhor, porque as pessoas não crerão se não ouvirem, porque a fé vem pelo ouvir. No caso aqui, quem proclamou o Evangelho para eles não falou da pessoa do Espírito Santo. Eles nem sabemos, nunca ouvimos falar dele. E a sequência é muito interessante, né? Porque Paulo, então, ele pergunta: que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. E Paulo, então, explicou, né? Ele falou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Lembra lá do nosso querigma? Bem, eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o que aconteceu?
o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram todos 12 homens. Nós estamos com um encontro de jovens lá no sítio, lá em Santíssimo, no Faroeste, lá. E é um tempo também que muitos jovens são batizados com o Espírito Santo. É maravilhoso. Batismo com o Espírito Santo. Mas como é que acontece isso? Em algum momento, algum daqueles irmãos que estão ministrando vão falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Vão falar sobre a plenitude. E a fé vem. E quando a fé vem, as coisas acontecem. Eu estou usando esse exemplo para contar um pouco da minha história com relação ao senhorio de Jesus. Eu tive a minha experiência com Jesus, eu posso dizer que eu nasci de novo no ano de 1984. Eu sou um ser humano que nasceu exatamente no dia 5 de dezembro de 1960. Né? Eu sou filho de uma mãe solteira, né? Minha mãe, que já está no Senhor, era uma mulher solteira, que teve um relacionamento com um homem casado, e desse adultério nasceram 2 filhos. Minha irmã, que partiu para o Senhor bem recente, no Covid, agora, e depois esse careca que está aqui falando com vocês. Mas eu nasci careca, depois veio cabelo, agora voltou a ficar carequinha. Está voltando, está fazendo o caminho de volta. E quando eu nasci, claro, meu pai nem quis me registrar. Na verdade, nenhum homem casado se alegra de saber que a mulher com a qual ele está adulterando está grávida, né? Eu acho que nem minha mãe celebrou, quando descobriu que estava grávida, deve ter ficado muito triste, pensando o que eu vou fazer. E quando contou para meu pai, obviamente, a notícia também não foi bem-vinda, óbvio, né? E eu cresci assim, meu pai não me registrou, aquela ausência de registro, tal. Parece que todo lugar que você vai, você precisa fazer uma qualificação, e a qualificação inicialmente começa nome do pai. Ah, não tem o nome do pai. Como não tem o nome do pai? Todo mundo tem pai, você não tem pai, cara. Como é isso? Então, toda aquela carga e aquelas justificativas para ser rebelde, sabe? Quase que eu cantava aquela música, quase não, cantei algumas vezes. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me... Eu cria nisso, inclusive. Creio que toda a minha rebelião tinha um motivo, né? Tinha uma razão de ser. Mas, aos 24 anos, eu tive a minha experiência com Jesus Cristo. Jesus, de verdade, tocou a minha vida, entrou na minha vida. Mas eu recebi um evangelho que ele não era pleno. Eu estava como esse daqui de Éfeso aqui. Por exemplo, ninguém me falou que Jesus Cristo era o meu dono, meu amo, meu Senhor, meu Quírios. Ninguém me falou isso. Então, vejo um cara que está no buraco, pensando em morrer, vida toda arrebentada, desgraçada, já era casado, casei muito jovem, e encontrei em Jesus a minha salvação. Eu precisava sair daquele buraco e comecei a testemunhar de Jesus por gratidão, sabe? Por entender que foi uma maravilha. E aí proclamei, vencendo meus limites, testemunhos, e pessoas começaram a se converter, minha família, tudo aquilo que vocês sabem que acontece quando alguém se converte apaixonado por Jesus. Mas 5 anos depois eu provei derrota. Eu não sei se isso já aconteceu contigo. De você estar caminhando com Jesus, cheio da graça de Deus, de repente a graça parece que vai, se foi. E aí, quando a graça vai embora, é desgraça total, né? E aí você entra de desgraça, você beija a lona. E você volta a apanhar mesmo, literalmente, do diabo, e parece que aqueles pecados que você já venci essa porcaria, eles voltam, eles te envolvem, te abraçam, é uma desgraça mesmo, pensa numa desgraça. E no meio dessa desgraça, eu comecei a questionar, a buscar Deus, Senhor, que estou fazendo tudo certo, não estou, mas eu estou agora voltando àqueles fantasmas que eu achei que já tinham me deixado, me abandonado, eles estão voltando, me aterrorizando mais uma vez. Voltei às práticas antigas com relação à bebida, à droga, e planejei alguns adultérios também. Mas, por graça e misericórdia de Deus, inexplicável também, não aconteceu naquele momento. Eu posso dizer para vocês que desde o dia que eu nasci de novo, lá em 1984, eu não deitei com nenhuma outra mulher que não fosse a minha esposa. Mas antes, claro, era aquela... Casei com 21,
e mergulhei logo no adultério, aquela vida de carioca, né? Samba, mulher, futebol, cerveja, droga, aquela coisa louca. Mas 5 anos depois eu estava beijando a lona, já era um fracasso para mim. E eu perguntei ao senhor, o que está havendo? Por que a graça se foi? Por que eu... É interessante, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz, não entristeça o Espírito Santo. Quem, em sã consciência, quer entristecer o Espírito Santo? E ele, quando escreve aos Tessalonicenses, ele vai mais fundo. Tessalonicenses 5, lembra lá? Ele vai dizer, não apague o Espírito Santo. Eu te pergunto, quem, em sã consciência, quer apagar o Espírito Santo? Quem? Alguém aqui quer apagar o Espírito Santo? Alguém desperta de manhã, hoje eu vou apagar o Espírito Santo. Não apaguei, não, mas derrubei o copo com a água que está aqui. Não apaguei, derrubei, não. Alguém acorda de manhã, hoje eu vou apagar, vou entristecer o Espírito Santo. Alguém pensa assim? Um cristão? Ninguém pensa, mano. Mas existe uma advertência. Por quê? Porque mesmo você não querendo fazer, você pode fazer. Lembra que eu li um texto hoje com vocês mais cedo, de 1 João 3,17? Se você tiver recursos desse mundo, ver teu irmão padecer necessidade, fechar o coração. A pergunta de João é, como o amor pode residir nesse coração? Então, o conflito inicial aí não é com o Espírito Santo, é com o irmão. Eu arrumei uma encrenca com o irmão. Eu não quero entristecer o Espírito Santo, mas a pergunta de João é, como pode permanecer nele o amor de Deus? O Espírito Santo é o amor de Deus, Romanos 5,5. O amor chegou a nós pelo Espírito Santo que nos foi dado, outorgado. Lembram disso? Mas a pergunta é, como que o amor reside num coração fechado? O amor não reside num coração fechado. O amor, ele precisa de um coração aberto para amar. Ele precisa fluir desse jeito. Eu, em algum momento, pregando, testemunhando Jesus, liderando pessoas e pecando. Imagina a situação. E eu não estava feliz com aquilo, estava triste. Mas eu creio que o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu também citei para vocês hoje, João 4,34, que é a dieta de Jesus, lembra? Lembra a dieta de Jesus? Fazer a vontade do Pai, realizar a sua obra. Eu afirmo para vocês com toda a convicção que esse é o alimento sólido, de verdade, não é a teologia do terceiro céu. O alimento sólido é quando você começa a fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. Mas eu também quero deixar um outro texto com vocês, para vocês refletirem, que é João 7. João 7, se não falha a memória aqui, versículo 17. Versículo 17, João 7, Jesus vai dizer assim, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, se você quiser fazer a vontade de Deus, o que vai acontecer com você? Você vai saber, você vai conhecer se a doutrina, de fato, é a doutrina de Deus, se ela é de Deus ou não. Se alguém quer saber se algo é de Deus realmente, o princípio é, você precisa partir para aquele conhecimento, que eu quero fazer a vontade de Deus, e agora? Eu quero fazer a vontade de Deus. Então, acho que aconteceu algo comigo, assim, no meio daquele buraco. Eu pensei, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, seja ela qual for. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você já ouviu o Senhor dizendo assim, claramente sobre a vontade dele para você? Porque a vontade de Deus é assim. Você vai conhecer a vontade de Deus, aquela vontade do dia a dia, da vida, lendo as Escrituras Sagradas. Jorge Mitian diz que 90% da didaquê está no Sermão do Monte, por exemplo. Você mergulha ali e você vai aprender a doutrina de Jesus, a doutrina, os mandamentos dele. Você pode entrar no Novo Testamento, mergulhar nele e procurar entender como é que Deus quer que você viva para agradá-lo, a maneira digna do Evangelho, né? Abandonando certas práticas
e assumindo outras práticas. É uma frase antiga que os irmãos diziam: abandone a injustiça, pratique a justiça e suporte a injustiça. Né? Deixe o mal, faz o bem, suporte o mal. De forma resumida, essa é a doutrina de Jesus para nós. Mas como é que eu posso saber, por exemplo, algo pontual da minha vida? Por exemplo, Atos 13. Havia em Antioquia, Atos 13:1, profetas e mestres. Começa a lista lá com o nosso irmão Barnabé, termina com Saulo, e diz que enquanto eles ministravam o Senhor, adoravam o Senhor, servindo o Senhor, o Espírito Santo falou com ele: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Onde é que isso está escrito? Não está escrito em lugar nenhum. Mas Deus fala pela profecia, palavra de conhecimento, Deus fala pela multidão de conselheiro, pela paz. Deus vai falando de muitas sonhos, visões, quantas formas Deus fala contigo, para que você conheça a vontade dele. A vontade, eu vou dizer assim, aquela vontade comum para todos nós está escrito, mas aquilo que é pessoal, você precisa ouvi-lo para decidir, e decidir fazer a vontade dele. Eu li também com vocês hoje, cedo, Gálatas 5:17, dizendo que a obra do Espírito Santo em nós, ela inicia anulando a nossa vontade, para que vocês não façam o que vocês querem fazer. É isso que ele... porque só existe uma vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita. Embora os músicos mudaram essa ordem, botaram boa, eles cantam boa, perfeita e agradável, mas Paulo não escreveu assim, não. A ordem de Paulo é boa, agradável e cresceu, perfeita, não carece de mais nada, nenhum ajuste. É assim a vontade de Deus. E você pode e deve procurar essa vontade de Deus de forma pessoal, para a tua vida. Amém ou não? Amém. E no meio da minha crise, minha filha caiu doente, minha filha maior caiu doente, e aí quando um filho cai doente, os pais sabem como é, você sofre muito. Na verdade, tudo que afeta nossos filhos dói mais em nós do que neles. Por isso que é tão difícil corrigir os filhos no padrão de Deus, sem ira, amém? Não estando, porque dói muito em você. Dói muito. É assim ou não é? Desse jeito. Bem, ela doente, eu uma noite já tinha ouvido Jorge Mitian falar do Senhor Jesus, já tinha ouvido Moisés Cavalheiro falar, mas nada fazia sentido para mim. Nada mesmo. Mas naquela noite que a minha filha caiu doente, eu lia Lucas 14. E eu quero ler com vocês aqui o texto que começou a se abrir para mim. Porque eu decidi fazer a vontade de Deus. Eu falei, Senhor, seja ela qual for, eu quero fazer. Eu quero sair desse buraco. Algo está errado comigo. Algo está errado. Senão, não foi assim que eu te conheci nos primeiros 5 anos da minha vida. Então, eu não quero viver essa vida dupla, dúbia, mentirosa, hipócrita. Eu não quero. Então, me ajuda. Eu quero fazer a tua vontade. Lucas 14, versículo 31, Jesus está explicando sobre o reino de Deus. Vocês sabem que Jesus usa parábolas para explicar coisas espirituais. Ele fala de coisas que você entende para explicar as coisas espirituais. Né? As parábolas funcionam bem assim, coisas simples da vida, mas que têm um fundo espiritual. Você pode compreender as coisas espirituais a partir de uma parábola, e ele conta a seguinte parábola sobre o reino de Deus. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E faz uma conclusão, aparentemente, que não tem nada a ver com nada, né? Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É importante dizer o seguinte, Jesus tem alguns termos que ele coloca para nós podermos segui-lo. Os termos do discipulado. Um dos termos é esse aqui, a renúncia de tudo. Renunciar a tudo. O que é tudo? O que é tudo? Tudo 99,9. Não, você já viu crente dizer assim,
Eu tenho deixado tanta coisa por causa de Jesus. Parece que não bate com o texto. Porque Jesus não está falando que é tanta coisa. Ele falou que é tudo. É tudo ou é nada. 99,9 não é tudo, né? Tudo é tudo. E outra coisa que choca nesse texto é que ele está dizendo que é qualquer um dentre vocês. Diga qualquer um. Porque eu achava naqueles anos que quem renunciava a quase tudo era o missionário. O missionário visitava a congregação, falava da vida dele, difícil, aquela tribulação toda, largou tudo, ou quase tudo, para ir fazer a vontade de Deus, a missão, dizer, pobre missionário. Mas aqui Jesus não está falando do missionário, não, está falando para qualquer um. Ele falou, qualquer um no meio de vocês, qualquer um de vocês, que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Eu, de verdade, achava essa condição assim, abcega, abmuda e absurda. Eu disse, cara, como é que pode? Como pode Jesus impor essa condição? Meu pastor nunca falou um negócio desse para mim. Ele falou, venha como está e pronto. E aqui estou. Agora, parece que Jesus está colocando, você pode ser crente, pode ser evangélico, congregacional, batista, pode ser empresário, pode ser qualquer coisa, só não pode ser discípulo. Meu discípulo. E aquele tempo, e Asaf, mais do que eu, sabe disso, eram os anos que se falava fortemente sobre discipulado. Era discipulado. Hoje todo mundo fala discipulado. Naquela época eram os malucos só que falavam, a meia dúzia, né? Mas era uma meia dúzia que falava com força e batia com força esse assunto, né? Mas Jesus impõe as condições para segui-lo. Agora imagina a cena, o cara experimentando o pecado, lutando, mas apanhando, lutando, está no ringue, mas está apanhando, está com a cara toda arrebentada, beijando a lona toda hora. Uma filha doente, sem resposta da medicina, e um texto diante dele, falando continuamente com ele, dizendo, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas eu sabia que essa conclusão começava no versículo 31, que um rei que vai combater outro rei, e não fechava a conta. Fechava a conta. Você sabe quando você desiste de ler um texto, você está no celular? Já deu, não consigo entender, desisto. Aí, era madrugada, aí eu fiz aquela roleta russa. Aí foi roleta russa. Virei aleatoriamente, abri outra página, vou ler outro texto, vou ler a Bíblia em outro lugar, e, por acaso, foi de verdade, a primeira passada assim, abriu a Bíblia e caiu em 1 Reis 20. Olha que coisa curiosa. A parábola fala de um rei que vai combater outro rei. Eu abro minha Bíblia e cai lá em Reis. Opa, e, não é por acaso, tem uma batalha de reis aqui. Ben-Hadad, assim começa. Ben-Hadad, o rei da Síria, o que ele fez? Ele reuniu todo o seu exército, vocês conhecem essa história bem, né? E estavam com ele aqui, o registro de reis, 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, muito provavelmente reis vencidos, vassalos, gente que eles já tinham conquistado, vem comigo, e os caras tinham que ir com tudo, né? Ele subiu, cercou Samaria, vocês lembram bem, e lutou contra ela e enviou mensageiro. Aí quem enviou mensageiro não foi o rei que estava com minoria, não, foi o cara da maioria. Ele enviou um mensageiro. E enviou um mensageiro com condições de paz. Vê lá o versículo 2. Enviou um mensageiro à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram, olha as condições. Assim diz Ben-Hadad. Diga comigo, a sua prata. Bota a mão no bolsinho. A sua prata e seu ouro são o quê? São meus. Perdeu o playboy. Asaf não conhece a expressão, não, aquele lá do sul. Mas carioca, alguns conhecem, né? Perdeu o playboy, né? Então, assim, ó, perdeu. Perdeu. Só abriu uma vez, o Asaf levou um corre lá em Realengo. Corre mesmo. Chegou de casa, os malandros armados na porta. Corre, corre, corre. Fecha a parede. Mas corre mesmo. Esqueço daquele dia. Não é para amador, não, né?
Eu estava explicando isso para o chileno, estava falando para que o Rio de Janeiro não era para amador, para o meu amigo ali. Olha o que ele vai dizer, diga comigo, repete comigo. A sua prata e seu ouro são meus. As suas mulheres e os seus melhores filhos. Estou lendo, também são meus. Essa é a condição. Agora, olha a resposta de Acabe. Seja conforme a sua palavra. Ó Rei, meu Senhor, eu sou seu e tudo o que tenho é seu. Meu irmão, quase caí duro quando li isso aqui. Comecei aquela parábola de Jesus, um rei que vai combater outro rei, que senta, que calcula assim com 10 mil, ele pode enfrentar o que vem com 20 mil. Eu já quase podia ver João Batista no deserto dizendo, arrependam-se porque é chegado o reino. Eu falei, meu Deus, é o reino de Deus. Ele chegou e a condição Jesus colocou, aquele que não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo, aquele que não toma sua cruz, aquele... Aí vai os termos todos. Falei, misericórdia. Sabe quando as escamas caem? A gente canta, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. A gente não tem noção do que a gente está cantando. E eu, naquele momento, meus irmãos, eu não tinha noção do que eu estava vivendo. Vou usar uma expressão antiga, a ficha caiu. A ficha caiu. Olha, de verdade, irmãos, eu fiquei chocado. Já entrou em choque? Eu fiquei chocado. Eu falei assim, não é possível. Isso não pode ser o Evangelho. Mas estava ali diante de mim. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Eu sabia que um anjo daquele reino era capaz de matar milhares. Era um reino contra outro reino. Eu já sabia que o rei que estava chegando era Jesus contra esse cara que estava sentado no trono da própria vida. Ainda se declarando evangélico, ainda pregando, falando em línguas, expulsando demônio, mas também pecando, também vacilando, sem graça, entendeu? Porque, de alguma forma, eu permanecia fazendo a minha própria vontade. Débil espiritualmente, débil, debilitado. Por quê? Porque não come a comida de Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua débil, desnutrido, fraco, né? Tessalonicenses, Paulo diz assim, tem uns fracos no meio de vocês, né? Os que trabalham, os que presidem, os insubmissos, os fracos. Não é desanimado, não, é fraco, debilitado, sem força espiritual. Por quê? Porque só faz a vontade de Deus quando convém. Inclusive, a gente pode fazer a vontade de Deus até quando também ganhamos alguma coisa. Quando nosso status muda. Tem hora que é interessante fazer a vontade de Deus. Mas Deus tem uma vontade para a nossa vida de maneira muito pessoal. E eu tinha uma palavra de Deus. Por isso que eu te perguntei, você tem uma palavra? Eu tinha uma palavra de Deus que eu nem parava para pensar sobre ela. Foi simples, eu me converti em 1984, eu era militar, eu queria completar os 10 anos para me estabilizar, ficar aquela vida de funcionário público e tal. Só que a obra começou a crescer e eu me virava nos 30, pregava. Eu viajava sexta-feira à noite para Nova Lima, ali na entrada de Minas Gerais, ali do lado de BH, viajar de carro, dirigia a noite toda, chegava de manhã, sentava com os irmãos, ministrava o dia inteiro, de sábado, domingo, dormia de sábado para domingo, domingo inteiro com os irmãos, segunda-feira pegava o carro de volta e estava segunda-feira de manhã no quartel. Isso eu fazia algumas vezes, eu fazia, acho que no mínimo uma vez por mês. Em alguns momentos, 2 vezes por mês. Até quando eu ia aguentar aquilo? Mas fazia.
que eu queria pregar, ir, fazer um missionáriozinho mesmo. Chegou a hora que Deus falou comigo clarinho, deixa tudo e vem comigo. E eu virei essa página. Falei, não, sou casado, tenho uma filha, minha mulher está grávida de um segundo filho, sem chance. E fui protelando, até que chegou aquele dia fatal, com a filha doente, beijando a lona, sem um pingo de graça, vivendo aquela coisa ruim, triste da vida, numa luta. Adrian Romero tem uma música muito interessante. O título da música é Te Deixo Ganhar. Vocês conhecem essa canção? Nunca ouviram, né? Mas é muito interessante. Ele começa a cantar, a letra diz mais ou menos o seguinte, que já cansei de lutar, já cansei de pelejar, né? Ele toma uma decisão de baixar as armas, de não lutar mais. Porque, irmãos, existe uma luta que é contra o diabo, mas existe uma luta que é contra Deus. A carne milita contra o espírito. Lemos lá, Gálatas 5,17. É uma luta ferrenha. E nós cantamos sobre rendição. Nós somos os que cantam sobre rendição. Só que rendição é uma palavra militar. Rendição não é armistício. Não é um acordo bilateral, amado. Rendição é você baixar as armas e você não tem mais direito a nada. Mas as canções antigas até falavam sobre isso. Meu direito é de não ter direito algum. Hoje quase ninguém canta isso, né? Mas esse era o evangelho do reino que estava sendo anunciado. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Tinha compreensão o autor da música. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra numa aliança que faço. Lembram dessa canção, não? Já deve ter cantado junto lá com os irmãos que compuseram. Era uma canção clara. A canção do Adrian Romero também, ele entendeu que se ele ganha aquela luta, ele perde. Ele falou, eu entendo que se eu ganhar essa luta, eu perco. Porque é uma luta contra Deus. O reino de Deus é semelhante a uma guerra de dois reinos. Jesus é o rei que chega dizendo, arrependa-se. E ele coloca as condições. Ele disse, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, para um pouquinho. Imagina um cara que disse não para Jesus, porque não ia abrir mão do seu emprego por causa de Jesus, que tinha um motivo legítimo para seguir no seu emprego, ouvindo Jesus dizer para ele que se ele não renunciar a tudo, nem pode ser discípulo. Pode até ser pastor, mas discípulo não. Pode ser de qualquer religião, mas discípulo não. Não sei se vocês conseguem que o Espírito Santo te dê essa experiência. Você sentir um pouco do que eu estava sentindo naquele dia. Eu estava em tremenda agonia. Eu me vi completamente reprovado. Eu entendi que eu não enxergava o senhorio de Jesus, não havia me rendido àquele senhorio, jamais, jamais. Mesmo sendo um homem abençoado por Deus, de toda forma, como foi meus primeiros 5 anos. Um caminho próspero, abençoado. Deus me abençoou, me prosperou, foi comigo na obra, fez sinais, fez prodígios. Deus foi, mas eu fazia, no fundo, a minha vontade. No fundo, também, nunca cheguei a renunciar tudo por causa de Jesus. Tudo não, Senhor. Alguma coisa assim, tudo não. Mas aqui, nesse dia, nessa madrugada, virou uma chave. Falei, Senhor, eu só conhecia a capa do livro. Não conhecia o livro. Bateu uma tristeza profunda, uma vergonha. E eu fiz uma oração a Deus, que eu gostaria de propor para você. Minha oração foi a seguinte, Senhor, se alguma coisa me impede
de viver plenamente o teu senhorio. Eu quero saber do que se trata. Me aponta, me fala. Eu quero andar, quero fazer. Lembra que eu falei em João 7,17? Aquele que quer fazer a vontade de Deus vai saber se essa doutrina é ou não é? Eu não tinha nenhuma dúvida, eu sabia que aquela era a vontade de Deus. Que eu rendesse tudo a Jesus. Bem, o emprego já era. O emprego já não tem mais. Mas fala aí, qual o próximo passo? Madrugada, longa. E minha filha dodóizinha lá, eu também... A gente já perde sono por causa do filho, mas daquele jeito não tinha como dormir, gente. Não tinha jeito, não tinha como dormir. E, naquela noite, o Espírito Santo falou dentro do meu coração. Aquilo que você não comprou, aquilo que você não ganhou, aquilo que você não tomou emprestado, devolve, restitui. E eu, na hora, repreendi aquela voz. Não é possível isso. Eu trabalhava numa seção chamada Investigação e Justiça. Olha o nome bonito, né? SIG, Seção de Investigação e Justiça. Não sou ladrão, não roubo ninguém. É que o ladrão que eu não comprei, que eu não ganhei, que eu não tomei emprestado, é roubo. Roubo não, isso não pode ser Deus, não é Deus. Né? E fui resistindo àquela pressão inicial, mas me deu uma vontade de tomar um Nescauzinho gelado, alguma coisa assim. Fui na cozinha... Fui preparar, peguei o leite gelado, fui lá, peguei o chocolatezinho, já de madrugada. E aí busquei uma colher para poder mexer. Quando eu pego a colherzinha, tem assim uma espada com duas asas no cabo da colher. É o sabre alado. Eu falei, oxente, o que é isso aqui? É o símbolo da aeronáutica. O que essa colher está fazendo aqui em casa? Não comprei. Não ganhei. Não tomei emprestado. O que é isso? Eu vou falar o que é. Era um hábito dos funcionários públicos. Claro, não são todos, mas tem alguns que pensam, é público, é nosso, e leva para casa. E eu comecei a pegar umas coisinhas da Força Aérea e levar para casa. Eu tinha um Chevette, irmãos. A metade do meu Chevette foi... Tá vendo meu carro como foi? Metade cheio, está indo cheio agora. Foi até boa a memória. Meu carro, a metade está cheio das roupas que vocês estão separando lá para casa de recuperação. Mas, naquele dia, meu carro estava assim, lotado com material da Fazenda Nacional. Minha mulher falou, você está doido? Eu falei, eu estou doido por Jesus. Eu quero fazer a vontade dele, isso não é meu, a gente não comprou, a gente não ganhou. Gente, tinha roupa de cama, manta, não sei o quê, era tanto bagulho da Fábio, que foi... Eu entendi claramente Jesus falando, você quer que eu seja o teu Senhor? Você não quer que eu seja o teu Senhor? Eu não posso ser Senhor de algo que não é teu. Você não pode me render algo que não te pertence. Você só pode me entregar o que te pertence. Se isso não te pertence, tu vai me entregar como? Eu quase podia pensar em Zaqueu, metade dos meus bens darei aos pobres. E se alguém chegar aqui... Eu não sei que Jesus conversou com Zaqueu, mas ele entendeu claramente como é que funciona. Eu falei, meu Deus, enchei, como é que vai ser? Eu falei, não sei, meu amor, posso nem voltar para casa. Talvez eu fique preso hoje, lá, uns dias, sei lá, mas eu preciso me livrar disso, porque isso não me pertence. E se não me pertence, não posso render a Jesus. E assim fui para o quartel numa segunda-feira, e meu chefe, que era um camarada espírita, me chamou, ele falou, do que se trata? Eu expliquei a ele, falei, isso é tudo material da fazenda, coisa e tal. Ele falou, rapaz, que situação complicada, esse material existe? Eu falei, não sei se existe, se já deram baixa, eu não sei. Eu sei que está aí já há vários anos comigo, desde muito tempo, e não me pertence. Inclusive, eu queria passar minha ficha para sair fora da FAB. Só que eu tinha uma reunião de líderes naquela noite. Cheguei à noite, o que eu fiz naquela noite na reunião de líderes, lá em casa? Comecei a falar do reino de Deus com eles. Comecei a falar do senhorio de Jesus. E comecei a falar com eles, queridos, você não pode render aquilo que não pertence a você. Vários militares sentaram lá, precisava ver a carinha de um para o outro, assim, tuc. Aí Fonseca, não sei se vocês lembram do Fonsequinha, Fonsequinha é uma figura, né? Fonsequinha falou, sabe aquele rapaz da almoxarifado? O rapaz da almoxarifado. Você conhece alguém que trabalha na almoxarifado?
Eu falei, sim, cara. O nome do rapaz é Roberto. Encontrei Roberto bem recente agora, ele é de Nova Iguaçu. Aquele cara, eu preguei para ele, cara. Ele está crendo em Jesus. Eu falei, agora tu vai pregar o evangelho redondo para ele lá, Fonseca. Vai dizer a real para ele. Ele, Franco, ele é o cara do almoxarifado, meu irmão. Vai ser um terror. Como é que o cara do almoxarifado vai entender essa palavra? Eu falei, vai entender. Prega para ele, deixa o Espírito Santo se encarregar de convencê-lo. Eu encontrei o Roberto recente, e aí lembrei dessa história. O Roberto falou, Franco, eu levei um caminhão para o quartel. Aí eu falei, por isso que meu chefe estava desesperado. Porque uma semana depois ele me chamou. Ele falou, cara, você arrumou uma encrenca feia para mim. Olha o que você está me arrumando. É gente devolvendo um monte de coisa que não existe. Que não consta no material carga de ninguém, de nenhuma sessão. Aí eu falei, chefe, o problema, de verdade, não é meu. Eu estava com um grande problema. Agora, esse problema não é mais meu. Agora, de verdade, nós estamos arrependidos. Foi um primeiro momento nosso, mas tocou toda a igreja. E não era só os militares, era o mecânico, era o pintor, que trabalhou na oficina, levou não sei o quê da oficina, outro que levou não sei o quê. Era um monte de gente devolvendo roubo. Um policial militar muito querido Simão, ele pegou umas toalhas lá no hotel Sheraton. Aí desembrulhei, fui lá levar, Franco. E aí os caras acharam que era uma bomba, meu irmão. Quando eu falei que eu estou com o pacote para devolver. Como assim, cara? Que policial vai devolver toalha roubada em hotel, cara? Mas, os irmãos, eu fiquei maravilhado de ver que o Espírito Santo estava nos convencendo que Jesus Cristo é o Senhor mesmo. Ele chega e arruma. Mas não parou aí, não. A segunda coisa que ele me falou, ai, meu Deus do céu. Então porque assim, quando Jesus não é o teu Senhor, tu mergulha na Bíblia para encontrar boas pregações. Mas quando ele se torna o teu Senhor, você mergulha nas Escrituras para saber a vontade do Pai e comer essa vontade. Muda tudo. É um giro espetacular. É o giro... Eu lembro de Jorge Smith falando do giro teológico, né? A igreja, naqueles anos, não podia cantar muito, porque os irmãos não podiam ficar cansados, né? Tinha que sentar logo, tinha visitantes, toda a reunião era voltada para o visitante. Então, parece que o culto não era cristocêntrico, a reunião da igreja era meio assim, voltada para o visitante, para a pessoa, para o ser humano. Então, tinha todo um cuidado. Mas a hora que Jesus se torna o Senhor, a liturgia muda. Muda tudo, a liturgia, a metodologia, muda a eclesiologia, muda tudo, quando Jesus de verdade se torna o teu Senhor. A segunda coisa que Deus falou foi uma palavra difícil, li hoje cedo com vocês, Provérbios 28, 13, lembra? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Lembra? Aquele que confessa e deixa, está arrependido, alcança misericórdia. Lembram lá? Que a gente leu? Bem, Deus começou a me falar sobre vida na luz. O Espírito Santo falou assim, eu não edifico sobre as tuas ruínas. Eu não vou construir nas tuas mentiras, nas tuas trevas. O que eu tinha de mentira? Eu não tinha nada de mentira, coitadinho. Eu só cria que o Senhor lançou tudo no mar do esquecimento. E, acabou. Está tudo no mar do esquecimento. Eu não queria nem lembrar. Mas o problema do mentiroso é o seguinte, imagina que você cometeu lá uns adultérios A, B, C, D. Aí tua mulher, de vez em quando, tem na memória e volta com a história. Meu amor, e aquela história assim, como é que é aquela história? Conta aí como é que eu contei. Conta como é que eu contei para ver se eu mantenho. Então, a mentira te prende de um jeito muito terrível. Porque você conta aquela mentira, depois tem que sustentar aquela mentira. Então, você contou a mentira lá como incrédulo e hoje sustenta como um crente. Não é legal, pô. Você está sustentando uma coisa mentirosa, outra coisa. Você não deve nada a Deus. Meus pecados foram... Verdade, mas você deve à pessoa que você deve mesmo, pô. Se você deve R$500 lá na... Agora quase não acontece isso, né? Mas antigamente o cara fazia um fiadinho lá, pagava depois, né? Mas se você deve R$500 na padaria... eu me converti, não devo mais nada. Não, a conta da padaria está lá te esperando. Pô. A conta da padaria segue.
E nós temos dívidas morais, dívidas, no caso, com a minha esposa. Deus falou clarinho comigo, você precisa tirar a tua máscara com a tua esposa, ela precisa te conhecer de verdade. Olha, deixa eu te confessar uma coisa, amado. Olha, no dia que Deus falou comigo para restituir a Força Aérea, eu fiz no mesmo dia. O dia que Deus falou, abre teu coração com a tua esposa, vem para a luz com ela, eu levei mais de um mês. Eu cheguei à conclusão que eu tinha mais temor da minha mulher do que da Força Aérea. Denise... Não, e ela dizia para mim, olha, se um dia eu souber, eu te mato. E eu acreditava. Então, vocês estão achando engraçado? Está engraçado que não é contigo, né, cara? Uma mulher pequena, mas filha de paraibano. Tu vai brincar com filha de paraibano? Pai paraibano, mãe paraibano. Eu até brinco com ela, que você é uma paraibinha também, igual. Tu vai brincar com uma mulher dessa? Não importa o tamanho, se ela falar que vai matar ela. E eu sei que um dia ela procurou uma arma minha lá para me matar. É uma história que ela conta também. Graças a Deus, ela é pequenininha, não alcançou o revólver aí. Estou aqui falando com vocês. Mas assim, e ela dizia, e eu tinha temor mesmo. Eu falei, cara, essa mulher vai fazer uma besteira. Mas não teve jeito. Todo texto que eu corria, Deus me fechava com outro texto. Cada vez que eu tentava dar um speech, fazer algo... Nada. O Espírito Santo vinha me cercar e dizia, não, é por aqui, não tem para onde correr. Né? Aquele que encobre não prospera. Aí tem vários outros textos das Escrituras que Deus foi me confrontando até o dia que eu falei, não, agora é tudo ou é nada. E aí eu percebi umas coisas assim, muito tremendas. Primeiro, porque a gente conta pecado nosso, a gente conta para pessoas que não tem nada a ver, principalmente o homem. O homem, quando adultera muito, ele conta para outros colegas de quartel, conta, sabe, fulano, peguei, fulano, também, isso aí, aquela coisa. Ele tem um orgulho do pecado. E até depois de crente, eu vejo alguns caras contando pecado com orgulho. Mas vai contar para a tua esposa, ver se rola algum orgulho. Eu estava profundamente envergonhado. Eu tinha que tirar minha máscara com ela, tinha que ficar nu, dizer, meu amor, olha, eu quebrei a nossa aliança. Inclusive, aquele dia foi inesquecível, que eu falei, olha, preciso conversar com você. Quando eu terminar de falar, você pode abrir a porta e dizer, fora, eu sei que meu lugar é fora daqui, mas eu quero sair daqui com a minha alma lavada. Eu quero ter certeza que eu não te ocultei nada, inclusive quero te dar a liberdade de perguntar qualquer coisa. Por que está fazendo isso? Porque eu quero Jesus. E Jesus colocou isso de várias maneiras na Escritura. Não dá, ele não vai edificar a nossa casa se eu mantiver minhas trevas contigo debaixo do tapete. Aí comecei a vomitar tudo e foi terrível. Eu não tinha orgulho, eu tinha vergonha. Olha, eu fiz uma coisa muito louca. Sabe o que eu fiz? No final, eu me ajoelhei com minha esposa. Falei, eu quero o teu perdão. Mas se você falar, sai, eu sabia que eu tinha que sair. Falei, eu desonrei nossa aliança, nosso pacto, assim. Passado um tempinho, Denise falou assim, Franco, toma nenhuma decisão, não. Fica aí. Tá bom, fiquei. Passou mais um tempo, ela me procurou e falou, deixa eu te falar uma coisa, Franco. Você está gozando das tuas faculdades mentais, maluco você não é. Eu olho para você e vejo que você não está doido. Você está fazendo umas coisas muito loucas, mas você não é doido. Eu cheguei à conclusão que tudo que você está fazendo por causa de Jesus. Você quer Jesus, mas eu também quero Jesus. Então, eu quero te perdoar. Eu não aguento. Toda vez que eu penso nisso, me dói muito. Mas eu quero te perdoar, eu vou te perdoar em nome de Jesus. Porque, da mesma forma que você quer Jesus, eu também quero Jesus. E aí nós vamos encerrar esse assunto assim. Eu te perdoo em nome de Jesus. Pensa, meu irmão, naquele dia, como foi. Maravilhoso, espetacular. Foi uma bênção. Eu vi que o senhorismo de Jesus estava fazendo um efeito poderoso na minha vida. Estava me arrancando das trevas, de fato, porque a gente canta que o Senhor não tirou as trevas, mas aquilo que Ele fez por nós, lembra que eu falei hoje cedo? Ele faz também em nós. Existe uma obra em nós que está sendo feita agora.
A obra que Jesus fez por nós concluiu na cruz, tetelestai, está consumado, não tem mais nada para fazer por nós, mas em nós tem. E segue a obra. E a boa obra que ele começou em nós, ele vai terminar, amém? Ele é poderoso, ele é fiel. Você diz amém ou não? Amém. Parou aí, Franco? Não, não parou, amado. O efeito do senhorio de Jesus ainda me deu uma terceira pancada. Qual é? Um dia o Senhor falou comigo claramente, você não é dono de igreja nenhuma, inclusive as ovelhas não te pertencem, você não tem nenhuma ovelha, todas elas são minhas. Você conhece alguém na Bíblia que tenha usado a expressão minha igreja, além de Jesus? A gente trocou minhas ovelhas para dizer meus discípulos. A gente tem essa expressão, mas agora são meus. Amado, nem discípulos são nossos, nem ovelha, nem discípulo. Inclusive o discipulado não é a mim, é a Cristo. Eu não chamei ninguém para me seguir. Eu não disse, nega a si mesmo, tome sua cruz. Quem te chamou foi Jesus. O teu discipulado é a Cristo. O meu trabalho é orientar você, servir você, inspirar você a seguir Jesus. Da mesma forma que eu quero seguir Jesus, eu quero que você siga também. Pô. Esse é o meu trabalho contigo. Mas eu não te chamei para me seguir. Logo, você não é meu. Você não é minha propriedade. E naquele tempo Deus falou fortemente comigo. A igreja pertence a Jesus. Você não tem ovelha, você não tem nada. Na verdade, você não tem mulher, você não tem filho, você nem se tem. Tudo é meu, inclusive você. E me deu uma palavra que no primeiro momento era chocante também. Imagina, cara, eu abri mão do emprego para me dedicar à obra. E daqui a pouquinho Deus falou, agora pega tudo, larga, deixa a igreja, vai embora, vai para um lugar que eu vou te mandar. Ah, misericórdia! Falei, meu Deus, como é que eu vou viver? Como é que vai ser? Rapaz, que tremendo, Senhor. Ele me mandou realmente para um outro lugar, me tirou do lugar onde eu estava, com aquela galera toda que já me conhecia, que me chamava de meu pastor, meu amado, me mandou para cuidar de 10, lá em Campo Grande, Big Fields, lá terra do Coisa de Crente. Fui para lá, minha esposa, meu filho tinha acabado de nascer, estava ali, Daniel, Débora, e eu vi que foi um tempo maravilhoso de Deus. Eu precisava daquele tempo, com a minha esposa, com meus filhos. Se você perguntar, porventura lhe faltou alguma coisa, eu vou responder nada. Não faltou absolutamente nada. Deus usava corvo, qualquer coisa. Deus nunca nos deixou faltar nada todos esses anos. Eu ia falar uma coisa mais cedo com vocês, mas acho que vale a pena dizer agora. Sobre o envio. Mateus 10, Jesus dá aquelas instruções todas para os discípulos sobre o envio. O envio é um envio sobrenatural, inclusive totalmente na dependência do Senhor. O ir e pregar e anunciar Jesus é uma dependência total do Senhor. Ele chamou os discípulos, vocês não levam nada, não vendem nada, não pedem nada, não vendem nada, mas recebe tudo. Tudo que as pessoas quiserem te dar, você vai e recebe. E assim, é um envio sobrenatural e você começa a experimentar o sobrenatural de Deus. Você diz amém ou não? Deixa eu dizer para vocês, todo esse tempo, Deus tem sido maravilhoso. Não tem faltado nada. Aquele grupo de 10 que ficou lá, depois multiplicou. Multiplicou muito. Os discípulos multiplicaram, a obra multiplicou. Em 96, estou com meu amigo Ramiro Sanches ali atrás. Em 96, eu fui 6 vezes ao Chile. Olha, eu saí em 1991 da FAB, em 94 eu fui a primeira vez ao Chile, em 96 eu fui 6 vezes, em 96 eu tinha certeza por que eu não podia estar dividido com mais nada. Por que minha vida não podia estar na Força Aérea e fazendo a obra de Deus? Um empresário, meu amigo, empresário bem-sucedido, né? Ele uma vez me parou lá, conversando, queria convencer que alguns missionários deveriam dividir tempo, fazer não sei o quê, trabalhar. Eu falei, por que só você exige exclusividade? Porque ele exige. Tu acha que Deus não exige exclusividade? Será que Deus não é capaz de chamar você e dizer, não quero você envolvido com mais nada, a não ser comigo? E posso dizer para vocês, já recebi propostas indecentes, não vou te falar para não te escandalizar, de irmãos,
Porque, às vezes, vê algum talento, você vê algum dom e diz, puxa, esse cara aqui da minha empresa vai ser um negócio. É tanto, não precisa nem deixar de ser pastor. Propostas indecentes mesmo. Mas quando você entende, e aquilo doeu, mas me libertou completamente. Sabe o que eu entendi, irmãos? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem para seguir Jesus, não pode seguir, porque está preso. Se existe alguma coisa que você não pode dar, você não tem essa coisa. Essa coisa te tem. Essa coisa te tem, te possui. Se algo você não, isso aqui eu não posso dar, essa coisa te possui. Você está igual o jovem rico lá. Jesus não pediu dinheiro para todo mundo, não falou para todos os ricos que ele conheceu, olha, larga. Ele não falou, mas com aquele jovem ele falou. E o problema daquele jovem era um só, senhorio. Um só, senhorio. Não dá para seguir Jesus servindo a outro senhor. Jesus falou que nem as riquezas aqui. A riqueza compete forte, né? Compete ou não compete? Por que a riqueza compete tão forte? Já parou para pensar? Oi? Não, mas por que ela compete tão forte? Eu vou dizer para você o meu entendimento, tá? Baseado, inclusive, nesses anos caminhando com o Senhor e pastoreando. A riqueza diz para você assim, eu vou te dar tudo no teu tempo. Eu falo isso com meus irmãos que são ricos. Eu digo, o problema de vocês é que vocês não consultam carne e sangue. Vocês têm dinheiro, vocês querem passear, às vezes fazem uns convites assim meio esquisitos, vamos pedalar na França. Eu sei lá, para pedalar na França. Estou pedalando nem Magalhães de Baixo para pedalar na França. Tem esse tempo, rapaz, tua vida. Tua vida é uma, minha é outra, mas assim, é muito interessante. Eu digo para eles, ó, o dinheiro diz para você, se você pode fazer qualquer coisa na tua hora. Quem tem dinheiro não fica perguntando quando é que a gente vai viajar. Pega lá, compra lá, vai, vamos embora. O dinheiro é um problema sério. Ele vai dizer para você que você pode fazer tudo no seu tempo. E Deus falou, vou fazer tudo contigo, mas no meu tempo, do meu jeito. E aí pode chegar na hora, aí você não tem dinheiro, né? E faz o quê? Espera. Não, senhor, você está dizendo que eu vou, então eu vou. Mas na hora certa vai chegar a grana. É assim quando você depende. Mas o Senhor faz tudo no tempo dele. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Todas as coisas no tempo dele. Não há impossíveis para Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Não há. Mas quando você não renuncia a tudo, você está preso ainda. Você está mantido cativo a alguma coisa, ou alguém, a um sentimento, sei lá o que é para você. No meu caso, Deus me deu essas 3 pancadas imediatas. Restitui as coisas que não te pertencem, confessa todas as tuas misérias para tua mulher e renuncia o teu ministério pastoral. Você não é pastor dessa, você não é dono de ninguém. Vai para onde eu estou te mandando. E acabou. Foi assim. Mas eu sei que na vida de outros irmãos foi de outro jeito. Cada um tem uma forma de um toque de Deus, né? Você falou no grupo pequeno, falou do teu filho, o último, né? O Senhor falando contigo. Deus é maravilhoso. E Ele vai manifestando esse senhorio na nossa vida a cada dia. Amém? Por que é importante anunciar que Jesus é o Senhor? De cara, de pronto. Porque, como eu falei aqui em Atos 19, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ah, não, a gente nunca ouviu falar do Espírito Santo. Mas quando você ouve que Jesus é o teu dono, o teu Senhor, o teu Quírio, você já sabe. O Espírito Santo ele pode ministrar na tua vida a qualquer momento. Dizer que você é propriedade exclusiva dele. Dele. E volto terminando, porque eu não posso esquecer disso. Eu te propus uma oração. Lembra da oração? A oração que eu fiz? Senhor, se alguma coisa impede o fluir do teu Espírito Santo, porque ele já cantou isso algumas vezes, se alguma coisa impede o teu senhorio na minha vida, se alguma coisa está resistindo à tua vontade em mim, se algo hoje eu vivo, experimento que não está de acordo com a tua vontade, me revela. Eu estou, não é te convidando, não, estou te desafiando a fazer essa oração. Porque eu sei que o Espírito Santo
terá a maior alegria em te responder. O maior prazer, porque Ele é o teu Senhor. Você diz amém ou não? Amém. Eu posso terminar, eu já era para ter terminado, ninguém puxou meu paletó, vou dizer uma outra coisa para vocês. Ali no final do grupo, eu estava falando para os irmãos que eu não curtia muito fazer essas reuniões que os irmãos gostam de fazer de renovação de aliança. Vou fazer renovação de aliança. Eu achei, o cara já está casado, vai renovar o quê? Já está casado. Uma vez casado, casado para sempre. Mais um dia eu vi valor nisso. Porque como você diz assim, poxa, eu casaria contigo de novo. Porque eu gostaria de ter feito isso com a minha esposa. Eu falei, eu vou fazer uma aliança, renovar a minha aliança. Quando eu fiz 37 anos de casado, agora estou com 43, eu reuni 37 virtudes que eu vejo na minha esposa e fiz um quadro. E dei para ela de presente. Falei, eu enxergo essas 34 virtudes de vocês. Porque o homem é muito econômico nos elogios, né? Homem econômico. Tu concorda comigo? A gente é muito econômico, né? A gente economiza muito nos elogios. Então, mas eu falei de coração, não era uma demagogia, era coisa real que eu vi ao longo dos anos Deus construindo na vida, no caráter da minha esposa. E eu fui nomeando lá, os 37, pedi para o irmão fazer e tal. Então, eu encontro valor em renovar e dizer, eu faria tudo de novo com você. Você, a pessoa que Deus colocou na minha vida, é contigo que eu tenho aliança e tal. Eu faria isso de novo. Mas eu estava lá, numa renovação de aliança de um irmão lá em Curitiba, que ele fez perto de uma represa, e ele convidou os seus amigos lá, gente também da empresa dele lá, ele convidou com o seguinte argumento, ele dizia assim, Jesus salvou o meu casamento. Diga comigo, Jesus salvou meu casamento. Esse era o argumento dele, Jesus salvou meu casamento. Mas eu fiquei pensando, eu tinha que ministrar naquele dia, eu fiquei pensando, você já imaginou se chegar uma pessoa aqui, um amigo dele, um empresário, aqueles caras lá, chega aqui nessa reunião e pensa assim, mas eu conheço o João é evangélico, o casamento dele não foi salvo. O outro é pastor, está no terceiro casamento, não foi salvo também. Mas como é que esse Jesus é um comprimido que funciona para um e não funciona para outro? Como é que é esse negócio? Por que para uns Jesus funciona, para outros Jesus não funciona, se é tudo evangélico? E eu ousei, naquele dia, explicar para aquelas pessoas que estavam ali que Jesus só salva aquilo que ele possui. Ele é Salvador quando ele é Senhor. E tinha uma represa do lado ali, eu falei, tinha uma criança aqui correndo, entrando nessa represa. Se o pai não tiver autoridade para frear essa criança se afoga e morre. A salvação é muito mais ampla do que simplesmente dizer, vou para o céu. Salvação a gente experimenta e desenvolve ela aqui, inclusive. É aqui mesmo. E Deus te salva de você mesmo, das suas decisões, das suas escolhas. Citei aqui Hebreus 13, né? Não seja uma vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que você tem, seja contente com o que você tem. A falta de contentamento produz tanta dívida, tanto rolo, tanta cadeia na vida das pessoas, né? Hebreus 13 vai dizer, inclusive Hebreus 13 faz uma conclusão muito interessante, ele diz, porque o Senhor tem dito, nunca, jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Portanto, vamos dizer, o Senhor é meu auxílio, meu refúgio. A quem temerei? Acho que a conclusão é essa de Hebreus. Assim, os nossos medos constroem nossos ídolos. E eu estava dizendo, meus irmãos, o casamento desse cidadão aqui só foi salvo porque um dia Jesus se tornou Senhor deles. Porque se cada um sai fazendo a sua própria vontade, era mais um da história aí de que não foi salvo. Se perdeu, o casamento se perdeu. Porque o senhorio é que fortalece a nossa aliança. É um compromisso que a gente tem primeiro com Jesus, o nosso Senhor. Ele fortalece a nossa aliança, o nosso pacto. Ele nos mantém. Então, se você dissesse, Jesus salvou meu casamento, só tem uma resposta. Ele salvou porque Ele é o teu Senhor. Ele é o Senhor do teu casamento e da tua família. E você não vive mais para fazer a tua vontade, tua mulher também não quer fazer mais a vontade dela, vocês vivem para fazer a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Amém ou não? Assim, Jesus salva mesmo.
Quando você rende a Ele, Ele salva. Salva você de você mesmo. Salva você das tuas mentiras, das tuas cadeias. Salva você. Você diz amém ou não? Amém. Meu Deus do céu, eu não vou dizer duas coisas. Tem um mecânico, uma vez ouviu essa história e falou assim, Franco, eu estou com um montão de... Não, mecânico, ele era pintor de carro. Eu trabalhei na oficina ali, roubei não sei o quê, ele na outra oficina levei também. Ele tinha um monte de coisa de pintura de roubo. E falei, o nome do rapaz é Eliseu. Falei, Eliseu, o que você quer que a gente faça? Não, me ajuda nisso aí. Eu falei, claro, eu vou lá contigo, mas quem confessa é você. Eu confesso os meus pecados, tu confessa os teus pecados. E ela dizia, mas eu te faço companhia. Vamos junto. Aí fomos lá restaurar. Essa história eu tenho que te contar. Ela foi muito especial, essa história. Ele passou no primeiro momento e os caras lá, pô, não acredito, chama lá fulano, coisa e tal. Pô, eu tenho que ter testemunho aqui, porque senão daqui a pouco eu vou lá tomar uma cerveja, conto lá no boteco, lá que você veio restituir uns roubos aqui, vamos chamar que eu sou maluco, vamos dizer que eu preciso de testemunha. Mas a última restituição dele foi maravilhosa. Nós chegamos na oficina lá, procurou o dono da oficina, e o dono da oficina havia falecido uns meses antes. E aí, Franco, como é que vai ser? Cara, como é que vai ser? Tem alguém responsável aí, quem é? Vamos descobrir quem é. Aí tem a viúva. E a viúva está onde? Chama a viúva. Aí chamamos a viúva, veio a viúva. Aí ele começou a falar com a viúva começou a chorar, eu pensei, tá, coitada, emocional, tá viúva, recém e tal. E ela chorava, eu falei, eu menos aí, segura, porque a viúva está chorando, está falando, está mexendo ali com a memória, com a lembrança, com a saudade do marido. Tal. Ela falou, eu não estou chorando por causa disso, não. Fiquei quieta. É que, semana passada, eu estava aqui na minha oficina, aqui, faltando tanta coisa da pintura. A área de pintura estava faltando, as pistolas, os bicos, não sei o quê, um monte de coisa que quem pinta, sabe? E eu saí daqui, sabe aquela igrejinha que tem ali? Ela apontou um prédio na igreja, uma denominação que estava... Entrei ali e fiz uma oração para Jesus. Falei, Jesus, eu preciso tocar a minha oficina. Faz alguma coisa. E agora você está vindo aqui devolver tudo que eu preciso disso, eu preciso daquilo. Gente, aquilo foi espetacular. Sabe o que é espetacular? Tu fica assim, meu Deus, tu és o Senhor mesmo de tudo e de todos. Deus está atento a tudo, a oração, o clamor. E quanto do nosso arrependimento e da nossa restituição não abençoa as pessoas. Diga comigo, Jesus é o Senhor. Diga, aquele que não renuncia a tudo quanto tem. Não, vamos citar o texto como ele é. Qualquer um. Diga, qualquer um que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É o termo de Jesus. Eu estava agarrado aí. Eu não sei se tem alguém preso em algum lugar, mas essa é a noite que eu quero chamar você para orar. Amém? Quer orar comigo? Quem quer orar? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos fazer assim, você fica à vontade, fica de pé, de joelho, do jeito que você quiser, mas vamos orar. O nosso Deus está aqui, Asaf já declarou isso, o nosso Deus está aqui, Ele é fiel, Ele não disse que estaria, Ele disse que já está, onde 2 ou 3 de vocês se reunirem em meu nome, ali estou no meio deles. Pai, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. Papai, nós temos plena certeza da Tua presença. Nós temos convicção, porque Tu és fiel à Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra diz que quando nós nos reunimos no nome do Teu Filho Jesus, Tu já estás presente entre nós. Paizinho, eu estou contando aqui parte da minha história para os meus irmãos, e Tu és o autor dessa história. Tu conheces essa história melhor do que qualquer uma aqui, melhor do que eu mesmo, Senhor. Tu sabes todas as coisas, porque Tu nos sonda, nos conhece. Eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, que Tu nos sonde a todos nós aqui, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Vê se há em nós alguma rebelião, alguma resistência à Tua vontade, algo que impeça, de fato, ou que esteja comprometendo a nossa caminhada. Como está escrito, Senhor,
que nós devemos, nessa jornada, nessa corrida, deixar todo pecado e todo peso também, todo embaraço, Senhor. E é provável, Senhor, que algumas coisas a gente não enxergue bem, que a gente não consegue ver nossos próprios embaraços, Senhor. Coisas que estão amarrando, nos atrapalhando de correr a corrida que está proposta. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te suplicamos nessa hora que tu jogue luz nas nossas trevas, Senhor. Fale conosco aquilo que só tu podes falar e só tu és capaz de falar, Senhor. Tu és capaz de falar aos nossos corações, Senhor. Vê se em algum lugar, se em algum momento, se em algum ponto da nossa vida, alguma coisa não te agrada, Pai. E revela-nos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. 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 Azaf, se eu te pedisse uma canção, tu cantaria? Tu tem uma canção tua, é uma canção que toca quase todo dia lá em casa. Tu estás presente. Puxa, essa música. Como é que é o nome dessa música? Essa música é no violãozinho. Ela está gravada só no violão. É muito lindo. Eu não vou cantar, não. Pode ficar tranquilo que eu não vou cantar, tá, irmão?